Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar vocês de uma forma diferenciada hoje. Normalmente a gente cumprimenta a graça e a paz do Senhor, mas essa noite eu quero os cumprimentar com a unção que nos convence do pecado. Estamos precisando mais disso dentro de nós, de arrependimento, de verdadeiramente uma mudança. E que essa noite sejamos tocados pela unção que nos convence do pecado, que nos traz o arrependimento para agir contra o pecado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quero deixar uma palavra aqui para a nossa meditação no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 37, que diz assim: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aleluia! Assim como foi nos dias de Noé. Nós podemos observar que nos dias de Noé, o povo estava como se está vivendo nos tempos de hoje. Gênesis capítulo 6 está dizendo assim no versículo 13: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Assim como foi nos dias de Noé. E nós vimos aqui, a terra está cheia de violência. Nos tempos de hoje, o que se vê é violência, prostituição, drogas, fábulas, heresias, pecado. Assim como foi nos dias de Noé. O mundo só quer saber dos deleites. Aleluias. E aí no versículo 14 em diante, Deus manda Noé fazer uma arca para que ele pudesse entrar com sua família por causa do juízo que Deus estava trazendo. Deus deu a regra, a ordem de como seria a arca. Os professores nas escolas, quando ensinam matemática, eles são mestres na matemática, mas eles não mudam ela, eles ensinam a regra dela. O sistema religioso tem trago mudanças da palavra de Deus e as igrejas têm seguido essas mudanças, esses sistemas religiosos que têm sido impostos ao povo de Deus. Uma das coisas que se tem seguido falsamente é o que? Nós podemos ver a ceia do Senhor tem sido de maneira irregular, fora do padrão da palavra de Deus. O batismo tem sido um batismo fora do padrão de Deus. Talvez existam algumas pessoas que até fazem o batismo assim como os apóstolos fizeram, mas é muito comum que se veja hoje o batismo diferente do que os apóstolos fizeram. Falsas doutrinas, fábulas, comichões nos ouvidos. E aqui nós podemos ver no versículo 11, Gênesis capítulo 6, versículo 11: A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. A terra estava corrompida diante da face de Deus. O evangelho tem sido corrompido, e o evangelho corrompido, o evangelho do sistema religioso não tem trago de fato uma mudança, não tem feito diferença nenhuma, crente e não crente. Os crentes hoje tem sido comum você ver um crente comparar a sua vida espiritual, aí ele olha para o mundo. Ah, não, a gente está aqui, está caminhando, né? Poderia estar aí no mundo, é o que o mundo tem a oferecer, drogas, bebidas, mas graças a Deus a gente está na igreja. O crente quer se comparar para o mundo, para os perdidos. A nossa comparação tem que ser a palavra. Deus não vai julgar as igrejas pelo seu sistema religioso, pela denominação, pela batista, pela assembleia, pela metodista. Deus vai julgar pela palavra.
Mas os crentes hoje têm se analisado pelo mundo. Pela maneira que anda o mundo, eu estou bem. Mas a Bíblia nos mostra no livro de Isaías que a nossa justiça são como trapos de imundícia. A nossa justiça são como trapos de imundícia. Nós temos que analisar a nossa vida pela palavra. Nós vemos hoje praticamente uma guerra religiosa oculta. Lá em Israel, a Síria, a guerra lá é declarada, que tem sido uma guerra oculta. É um sistema religioso que fala mal do outro, critica o outro. Não temos vivido verdadeiramente como um povo só, como um corpo. A igreja está dividida em suas denominações. Se eu for convidar um irmão, digamos assim, para fazer uma visita na minha igreja, todos nós entendemos que é um modo de falar, porque a igreja não é nossa. Quem comprou ela foi Cristo com um sangue santo. Mas no modo que o povo, que as igrejas têm tido como falar, tem sido esse. Se eu for chamar o irmão para fazer uma visita na minha igreja, aí o pastor ficar sabendo, o pastor já não vai gostar muito. Ou vice-versa. Tem sido assim. Mas isso está errado. Nós somos um povo. Você pode sim ir lá na igreja que eu faço parte. A igreja não é minha. Eu sou parte da igreja. Eu posso ir na igreja que você faz parte. Você pode vir na igreja que eu faço parte. Sem se preocupar de estar roubando minha ovelha ou estar roubando meu membro. Somos todos de Cristo, pertencemos a Ele. A Bíblia diz que um ao outro se ajudou. Quanto mais eu visitar uma igreja que está em Caxias, uma igreja que está no Vale do Ipê, uma igreja que está no Lote 15, uma igreja que está no Gramacho, no Jardim Leal, quanto mais a gente sair para visitar, é melhor. A gente dá uma palavra de força para um, às vezes a gente ouve uma palavra de força de outro. Mas tem que ser a palavra da verdade que se encontra aqui, no livro dessa profecia. No livro da verdade, a palavra tem que ser revelada, não interpretada. Temos que nos ajudar, um dá força para o outro. O inimigo ele é covarde. Eu vi uma reflexão que o profeta William Bryan trouxe, que ele falava: a força da corrente. Aonde se encontra toda a força da corrente? Vamos supor que você tenha uma corrente que suporte 200.000 quilos. Mas a força dessa corrente vai depender do elo mais fraco. Como se encontra o seu elo? A força é a palavra. O elo é você. E nós temos que estar alicerçados nessa palavra. Passarás o céu e a terra, mas essa palavra não passará. Vai passar doutrina, vai passar sistema religioso, vai passar o pecado, mas essa palavra vai permanecer para todo sempre. E ai daquele que tem colocado entendimento ou tirado entendimento, a palavra de Deus diz que aquele que colocar ou tirar será arrancado da árvore da vida e será tirada a sua parte na cidade de Deus, na cidade santa, na Nova Jerusalém. Um exemplo do que o sistema religioso tem feito: a ceia. Como tem sido a sua ceia? A Bíblia nos ensina que o pão não deve ser pão com fermento. Ah, mas hoje é difícil achar pão com fermento, sabemos de tudo isso. Mas Deus falou e ponto final. Hoje em dia todo mundo pega pão fermentado, pega suco. Mas não é suco, não é pão com fermento. No Antigo Testamento, na semana da ceia, nem fermento se colocava dentro de casa. Hoje em dia a ceia é ministrada com pão fermentado. O pão ao qual possui fermento. O fermento fala de uma coisa que não é. O fermento fala de algo que não é verdadeiro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Assim como foi nos dias de Noé,
comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, mas as águas vieram. Eu quero te dizer uma coisa: as mesmas águas que veio para salvar foi a mesma água que trouxe destruição. Eu quero te dizer uma coisa: enquanto a igreja não vencer o sistema religioso, o pecado vai continuar imperando no meio dela. Nós temos que viver pela revelação da palavra. As águas virá para destruir o pecado, e enquanto o pecado estiver agarrado na carne, a carne vai ser destruída pelas águas que vêm para salvar. Não estou falando que o mundo vai ser destruído em água, não. Eu estou falando que o mesmo Deus que vem para salvar é esse mesmo Deus que vai vir também para julgar, para a destruição, para a condenação. O mesmo Deus que manifestou João 3,16 é o mesmo Deus que vai vir trazendo juízo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas aquele que não crê, aquele que não viver, que não seguir a totalidade da palavra, a realidade da palavra, sinto muito. Temos que viver a palavra. O sistema religioso tem te ensinado a pedir perdão, pedir perdão, pedir perdão. Chega de pedir perdão. Vamos pedir força para não mais pecar. O sistema religioso nos ensina que a gente foi batizado nas águas e agora somos novas criaturas e já somos limpos. Então por que os apóstolos batizaram novamente aqueles que foram batizados antes que houvesse o derramamento de sangue? Tem gente que nem sabe sobre o batismo de João, o batismo do Espírito Santo, o batismo com fogo. O batismo nas águas nos traz o arrependimento das coisas passadas. A condição de ser humano pecador ainda habita em nós, mas não precisamos mais cometer o pecado porque nascemos de novo. Nós somos pecadores ainda, mas não precisamos mais pecar, porque fomos batizados. Os pecados passados nos foram perdoados, mas agora o sangue de Cristo nos limpa, nos purifica. É o sangue de Cristo que vai arrancando de nós as falhas no pecado. Não precisamos mais pecar. A igreja se batiza, fala que recebeu a luz, recebeu o Espírito Santo, mas continua em fofoca, contenda. Chega, acabou esse tempo. Nós podemos sim, irmãos. Nós podemos vencer o pecado. Jesus não é mentiroso e ele falou: sede santo como eu sou santo. Se ele falou para nós sermos o que ele é porque nós podemos. Mas um sistema religioso tem tentado colocar na mente do povo de Deus que nós somos falhos e pecadores e viveremos em pecado. Não precisamos mais pecar. As águas nos limpam e o sangue nos mantém limpo para vivermos limpo. Os pecados passados acabou e o sangue de Cristo nos torna daqui para o futuro, daqui para frente, limpo, santos. Não precisamos mais pecar, irmãos. Vamos nos ajudar, vamos nos abraçar. A nossa lei humana não é convertida. Temos que ter na escritura, na documentação, um nome para que a lei possa entender. A Igreja Batista, a Igreja Metodista, a Igreja Assembleia. Temos que ter esse nome porque a nossa lei humana não é convertida. Ela não tem um entendimento sobrenatural da palavra de Deus. Mas a igreja não precisa mais viver sobre esse conceito religioso. Nós temos que nos ajudar um ao outro. Temos que nos amar, ajudar o nosso irmão, não criticar ele. Irmão, você viu que o irmão falhou?
Aí o outro já quer criticar, meter o malho. Não, quem está de pé, ore para que não caia. Mas o seu irmão caiu, a Bíblia diz, um ao outro se ajudou. O apóstolo Paulo, quando ele começa a recolher ofertas, é para ajudar uma igreja que está necessitada, a igreja está mal. Se você está vendo o irmão que está mal, que está na angústia, que está em dificuldade, ajuda ele, não vai falar mal do pastor não. O pastor não tem ajudado as ovelhas, não. Ora pelo pastor também, ora pelas ovelhas. Deus ama o ser humano. Ele não ama o pecado que tenta ficar entranhado em nós, mas ele ama o ser humano, irmãos. Nós temos que nos ajudar. Temos que amar o nosso irmão metodista, temos que amar o irmão batista e um ao outro nos ajudar para nos despertarmos contra a religião. Acabou esse negócio de um falar do outro, um falar do estilo de vida do outro. Eu acredito que possa sim haver alguns lugares que não tem muito disso, mas eu falo com conhecimento de causa, porque eu fui dentro da Batista, eu vivi dentro da Assembleia, eu vivi dentro de outras respectivas denominações, eu vivi lá dentro, eu fui envolvido e tem pessoas sim que fala mal, fala das vestes, fala do jeito e não aceito bermuda, não aceito que os jovens podem usar camiseta, boné, fala assim. Eu falo isso porque eu fui lá da parte interior, não fui visitar uma vez não, eu fui membro e tem sim, é muito comum de se ver um criticando o outro, mas nós temos que nos ajudar. Irmãos, os dias estão aí, irmãos. As mesmas águas que veio para salvar e destruiu, mas aquele que permaneceu pelo poder da água, aquele que estava limpo do pecado, vai ser salvo, vai ser guardado. Vamos nos ajudar mais, falar mais do amor, falar da graça, falar dos cumprimentos da lei. Temos sim que falar da lei, estudar a lei, aprender a lei, mas para que através da graça possamos viver a lei. O povo tem falado da graça e deixado de praticar a lei. A lei é a sombra da graça. Por causa da lei nasceu a graça, e por causa da graça o sistema religioso tem feito que as igrejas deixam de viver a lei. A graça veio para que possamos viver a lei, e a lei veio porque o povo ainda não tinha a graça manifesta, e aí Deus deu a lei para que se a obedecessem, mas eles não estavam obedecendo. Porque quando você obedece à lei, você está manifestando a graça. Um é a sombra do outro, um é a luz do outro. A lei é a sombra da graça. A lei faz com que nasça a graça. Quando você pratica a lei, você está vivendo a graça. E quando você vive a graça, você está praticando a lei. A graça fala 100% do amor, amar o próximo. A lei fala da manifestação da obediência, amar o próximo como a ti mesmo, obedecer a Deus, honrar pai e mãe. Josué capítulo 1, a partir do versículo 7 em diante, ali no versículo 8, 9, a Bíblia vem dizendo: não se afaste da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Temos que fazer tudo. A graça veio para que a gente possa hoje manifestar a lei. Vamos manifestar a lei com a graça. Nos dias de hoje, casam, bebem. Isso é o que está no mundo aí. Mas Deus está às portas. Jesus está voltando. As trombetas estão aí. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouçam a voz das trombetas.
Deus nos deu sinais para o fim. Em nome de Jesus, que quando você ver o sinal, você vai crer na voz do sinal. Mas ainda que você não ouça a voz, veja o sinal, fiquem atentos. Prestem atenção na palavra, nas profecias. Vocês vão ver o sinal. E creiam no sinal da voz. Todo sinal vem com uma voz. Assim como foi nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Fiquem atentos, irmãos. Temos que destruir o sistema religioso. E pela nossa lei humana, temos que ter um nome denominacional, mas não temos que viver isso. Já imaginou se todas as igrejas de um bairro se reunissem em um evento evangelístico? O mundo não ia entender nada, ia ver de onde saiu tanto cristão, tanto crente, e ali pregando da palavra. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e nós vamos estar ali ministrando a palavra, vamos ver o mover de Deus, vamos ver irmãos alegres por estar ali se reunindo como um só povo, e aí o mundo vai ver, não vai entender, e vai ver essa igreja está diferente por causa da união, o entendimento de um só povo. Somos um, irmãos, somos um. Vamos acabar com a guerra religiosa que está oculta, porque ela existe sim. Vamos nos levantar contra o sistema religioso e nos ajudar um ao outro. O sistema religioso tem levantado fábulas no meio do povo de Deus, mas chegou o tempo da palavra revelada. A meditação que eu deixo para cada um de nós nesse momento é que possamos viver mais da palavra, manifestando mais do amor. Nas igrejas até fala o certo a fazer, mas não se pega firme para ajudar os irmãos a fazer, a manifestar o viver da palavra. Vamos nos ajudar mais, irmãos, um ao outro a viver. A Bíblia diz que quando o irmão está mal, ele erra, a gente tem que ir diante até ele, exortar e ajudar. Mas quando a gente vê um irmão errando, mete o malho, dá de madeira, dá-lhe uma banda. Não, acabou esse tempo. Vamos nos ajudar um ao outro. Se o meu irmão não está aguentando tomar uma chicotada, dá nas minhas costas, mas deixa o meu irmão descansar. Temos que ser assim. Se aquela coroa de espinho está grande para o meu irmão, finca em mim, porque eu suporto mais. É isso que Cristo fez. A coroa de espinho que cravou na sua cabeça era nossa. Aquela chicotada que rasgou a sua pele era nossa chicotada. Ele fez isso porque Ele nos ama. E quando nós falarmos do amor de verdade, o amor estiver em nós, nós vamos apanhar junto com o nosso irmão. Nós vamos ajudar o nosso irmão a levar a sua dor. Vamos nos ajudar mais. E fiquem atentos. A Bíblia fala que o pão não pode ser com fermento. A Bíblia fala sobre o batismo. Nenhum dos apóstolos batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos os apóstolos nós temos como referenciais de manifestar a palavra de Deus, que Deus inspirou eles com seu estilo de vida, seu testemunho de vida para fazer o correto. E todos eles batizaram em nome de Jesus Cristo. E tem muitas outras coisas que a igreja não tem vivido como tem que se viver. As pessoas estão muito desapercebidas pela palavra de Deus. Tem pessoas que nem sabem o que é o Elias. A Bíblia fala, é necessário que o Elias venha primeiro. Comece a fazer uma pesquisa, comece a estudar, a perguntar entre si. Irmão, quem é esse Elias? Tem gente que nem sabe, irmãos. Quem é esse Elias? A Bíblia fala, na verdade é necessário que Elias venha primeiro, mas Elias já está entre nós. Quem é esse Elias que já está entre nós? Se Elias morreu, na verdade ele não morreu, foi levado aos céus, não provou a morte. Mas quem é esse Elias? Vamos ficar atentos, irmãos. As revelações do Apocalipse.
Eu já ouvi dizerem que não deve nem se estudar. Apocalipse não se estuda, não. É um livro complicado. Se Deus deu para o nosso entendimento, como a gente não estuda? Em que trombeta estamos? Tem gente que nem estuda isso. Não corre atrás. Os toques das trombetas são os sinais das eras para o nosso entendimento. Comece a pesquisar. Comece a estudar. As trombetas estão aí. Os sinais estão aí. Cada sinal tem uma voz. Creia na voz do sinal. Creia na voz do sinal. Talvez você tenha tido curiosidade de aprender um pouco mais, conhecer algumas coisas a mais. Talvez você que mora na proximidade, quem me conhece, talvez esse vídeo vai repercutir a lugares, estados muito longe, mas você que mora perto, mora no meu bairro, ouviu, teve conhecimento, quer saber um pouco mais quem é o Elias, que trombeta estamos, sobre a ceia, sobre o batismo. Será então que eu fui batizado por um falso batismo? Um falso entendimento do batismo? Em que era nós estamos? Na minha casa existe um culto, quarta-feira, sexta-feira, às 18 horas, domingo, às 4 da tarde. Você que mora perto, quiser ir lá, quiser marcar pra gente estar estudando juntos, estar aprendendo. Irmão, não estou falando que você tem que fazer parte da minha igreja, mas se você não é convertido, pode ir lá visitar, fique conosco. Mas se você faz parte de alguma igreja, podemos estudar junto para aprender da Bíblia. Nós temos que aprender a Bíblia, a palavra. Mas se você gostar de ir lá, fica com a gente, não tenho medo de falar não. Se você não está sendo alimentado onde você está, fica com a gente. Mas o foco é que você aprenda a palavra. Seja você na Batista, na Metodista, na Assembleia, você sentiu o desejo de aprender? Vamos lá, vamos estudar junto, vamos aprender. A questão é aprendermos da Bíblia. Eu não tenho essa questão de... as pessoas falam roubar peixe no aquário dos outros, não. Eu não roubo peixe, eu não roubo ovelha. As ovelhas são de Cristo. Quem morreu foi Ele, quem deu sangue foi Ele. E Ele que é o dono de todas elas. E eu quero nos ajudar, ensinar o que eu tenho aprendido. E o fim está aí. O fim está aí. Estamos no fim. Veja a Bíblia. As profecias se cumprindo, os sinais acontecendo. Eu quero agradecer a minha oportunidade, pedindo a você que você possa estar meditando. As águas que veio trazer salvação foi as mesmas águas que destruiu toda a terra e se desfez toda a carne na face da terra. Fique com essa meditação. Eu te agradeço pela sua atenção. Em nome de Jesus, eu peço que o Espírito Santo de Deus possa estar te dando um toque de incomodação pela verdade da palavra, pela revelação da palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Ele ministre o arrependimento na sua mente e no seu coração. Amém.